E aí, galera, beleza? Tudo bem? Estamos aqui na aula número 2. A temática da aula de hoje é Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, beleza? Primeira coisa que você tem que entender quando a gente fala de direitos fundamentais. Direitos fundamentais e direitos humanos não têm o mesmo significado, beleza? Direitos humanos e direitos fundamentais diferem entre si quando a gente fala de quê? De positivação. Direitos humanos é mais abrangente, beleza? Então, o que são os direitos fundamentais? É aquela parte dos direitos humanos que foi o quê? Positivado através do dispositivo jurídico, no caso, a Constituição Federal. Então, os direitos humanos é mais abrangente e os direitos fundamentais é mais o quê? Mais específico. Beleza. Mas, professor, me diga uma coisa. Para eu entender os direitos fundamentais, me conta um pouco do contexto histórico até a criação, beleza? O que acontecia? Na Europa, o contexto histórico era o seguinte: estava reinando a questão da monarquia absolutista. O que acontecia? Em vários países, quem detinha o poder era o quê? O rei, a rainha, a nobreza. E esses nobres, eles estabeleciam as suas decisões sem nenhum tipo de justificativa. Por exemplo, se o rei ou a rainha quisesse fazer, por exemplo, uma festa, ele poderia estabelecer um imposto específico para cobrar de toda a população, para ele juntar um valor X para fazer sua festa. E a população não poderia argumentar nem dar nenhum tipo de, de busca por ser contrário ao que o rei queria, beleza? Não poderia tentar brigar, questionar a nobreza, o rei, beleza? Aí o que acontecia? Os reis, as rainhas, a nobreza tinha muito poder. Só que a população, com o tempo, foi buscando o quê? Se esclarecer. Dentre a população que buscava se esclarecer e crescer financeiramente, existia uma parte dela chamada o quê? Burguesia. A burguesia era uma parte da população que o quê? Estava crescendo financeiramente. Eram pequenos empreendedores que começavam a, o quê? A criar o seu trabalho e desenvolver uma atividade econômica. E eles começaram a ganhar grandes quantias em dinheiro. E eles pensavam, poxa, trabalhei, empreendi e comecei a ganhar dinheiro. Por que é que eu não posso influenciar na criação de leis, beleza? Dito isso, começou a ocorrer as chamadas revoluções liberais. Então, os liberais, pessoas extremamente esclarecidas, começavam a questionar o grande poder que os reis, as rainhas, a nobreza tinham. E começou a dizer: rei, rainha, você tem poder demais. Você cobra de toda a população impostos e você não dá nada em troca. O Estado em si não oportuniza nada às pessoas. Foi por aí que depois de várias e várias pressões e de revoluções, acabou ocorrendo o quê? O fim da monarquia absolutista. Então o rei, a rainha, foram o quê? Foram retirados do poder. E quem é que começou a ter o poder? O povo, a coletividade. Foi aí que se instalou o chamado Estado Liberal, preconizado por John Locke. Beleza? Então, naquele tempo não existiam direitos fundamentais. Foi com muita pressão e revolução popular que esses direitos fundamentais começaram a ser o quê? Assegurados, confirmados por quem? Pelo Estado. Então vamos entender os direitos de primeira dimensão. Então, o que a gente entendeu? Não existiam direitos fundamentais. Conforme o povo foi se esclarecendo e pressionando a nobreza, o Estado teve que começar o quê? A garantir, assegurar alguns tipos de direitos, beleza? O que a doutrina faz? A doutrina subdivide os direitos em dimensões. Se você for ler um livro, talvez você leia sobre a quarta, a quinta, a sexta dimensão dos direitos fundamentais. Mas essa parte acaba não sendo tão cobrada em concursos públicos. Quais são as três dimensões barra gerações mais cobradas? A primeira, a segunda e a terceira dimensão, beleza? Mas vamos entender primeiro a primeira dimensão. Os direitos de primeira dimensão são direitos que preconizam o quê? Um não fazer. Como assim, professor? O que as pessoas viram?
que o Estado intervinha demais na vida das pessoas. E às vezes sem nenhum tipo de quê? Justificativa. Então, os direitos de primeira dimensão ou geração preconizam o seguinte: são abstenções que o Estado deverá fazer ou procurar fazer justamente para não intervir na vida das pessoas mais que o quê? Mais que o necessário. É como se as pessoas dissessem: Estado, não atrapalhe a minha vida. Estado, não interfira mais que o suficiente na minha vida. Deixa eu desenvolver as minhas atividades. Beleza? É por isso que são chamados liberdades o quê? Negativas. Porque o Estado está se abstendo de intervir na vida das pessoas. São chamados o quê? Direitos de defesa. Porque as pessoas podem exigir a não ação estatal. Beleza? Professor, qual a palavra-chave dos direitos de primeira dimensão? Liberdade. Logo antecipando, entenda. Direito de primeira dimensão. Qual a palavra-chave? Liberdade. De segunda dimensão, igualdade. De terceira dimensão, fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema do quê? Da Revolução Francesa. Assim mesmo como você pensou. Então, os direitos de primeira dimensão, a palavra-chave é o quê? Liberdade. Quais são os direitos, professor, que são abarcados pelos direitos de primeira dimensão? São os direitos civis e os direitos políticos. Direitos civis e os direitos políticos. Professor, me dê alguns exemplos de direitos civis ou políticos que estão preconizados nos direitos de primeira dimensão. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. E todos esses direitos são direitos de quê? De primeira dimensão. Mas entenda, professor, existe algum tipo de fato histórico relevante que faça referência aos direitos de primeira dimensão que eu possa entender justamente para se for cobrado em prova? Pode. Existe. Quais são eles? A Magna Carta, de 1215, a chamada Paz de Westfália, Bill of Rights e as declarações, que é o que é mais cobrado em prova. Tanto a Declaração Americana, de 1776, quanto a Francesa, de 1789. Então, entenda, esses fatos históricos são relevantes para o quê? Assegurar ou fazem referência aos direitos de primeira dimensão, beleza? Então, vou apagar a lousa para a gente dar continuidade, ok? Pronto, galera. Dando continuidade. Nós entendemos que os direitos de primeira dimensão são direitos o quê? Negativos. Dando continuidade. Vamos agora para os direitos de segunda dimensão. São chamados o quê? Direitos positivos. Professor, eu entendi que o contexto histórico que gerou a criação dos direitos de primeira dimensão era o Estado deveria o quê? Intervir menos na vida das pessoas. Beleza? Então, nos direitos de segunda dimensão, me conta um pouco do contexto histórico. Naquela época, estavam acontecendo muitas guerras. Então, quem é que ia para as guerras? Os homens, os jovens. Quem é que ficava em casa? As mulheres e as crianças. Beleza? Como as mulheres e as crianças tinham que subsistir, desenvolver algum tipo de atividade para ter dinheiro, para custear sua vida, o que elas começaram a fazer? Começaram a trabalhar em determinadas atividades, em fábricas. Só que como não tinha nenhum tipo de lei trabalhista, o que acontecia? Tanto as mulheres quanto as crianças trabalhavam 12, 14, 16 horas o quê? Consecutivas. Mas o que acontecia? Depois de muito trabalhar de forma incessante, durante muitas horas consecutivas, muitas acabavam o quê? Contraindo algum tipo de doença, ou devido a algum tipo de acidente, ficando impossibilitadas para trabalhar. Se elas não trabalhavam, elas nada recebiam. E o que foi que as pessoas começaram a pressionar o Estado? Estado, você não intervir na minha vida como nos direitos de primeira dimensão não é o suficiente, já que eu pago os impostos, já que a coletividade trabalha e paga os impostos, ajuda o Estado de certa maneira. O que é que o Estado tem que fazer? Em contrapartida, tem que oferecer alguns tipos de garantias, alguns tipos de direitos para as pessoas, beleza? É aí que começou a acontecer as chamadas revoluções trabalhistas. As pessoas começaram a reivindicar alguns o quê? Alguns direitos trabalhistas. Por exemplo, se a mulher tivesse doente, ela poderia, por exemplo, colocar um atestado médico. Ou se ela ficasse impossibilitada de trabalhar devido a algum acidente, ela tivesse algum tipo de compensação.
Entendeu? Então, as pessoas, de forma coletiva, começaram a exigir isso do Estado. Através do quê? Das revoluções trabalhistas. Tanto é que os direitos de segunda dimensão são chamados o quê? Liberdades positivas, porque exigiam a atuação do Estado. O Estado tinha que atuar de forma o quê? Positiva, oferecendo, oportunizando, dando às pessoas um pouco de quê? Dignidade. Beleza? Quais são? Isso é uma exigência do quê? Do Estado intervencionista. Então, começou a ocorrer que o Estado começou a intervir na vida das pessoas de forma o quê? Positiva. Então, quais são os direitos que estão abarcados nos direitos de segunda dimensão? Os direitos sociais, os direitos econômicos e os culturais. Sociais, econômicos e culturais. É o chamado SEC, beleza? Professor, eu entendi que os direitos de primeira dimensão são os direitos de quê? De liberdade, certo? Então o Estado deveria se abster de intervir na vida das pessoas. De segunda dimensão, qual é a palavra-chave? A palavra-chave é o quê? Igualdade. Quais são os direitos, professor? Me dê alguns exemplos de direitos que são abarcados nos direitos de segunda dimensão. A educação, a saúde e o trabalho. Beleza, professor. Entendi os direitos de primeira dimensão e os direitos de segunda dimensão. Mas existem alguns documentos, alguns fatos históricos relevantes desses direitos? Tem. Alguns documentos históricos, quando a gente fala dos direitos de segunda dimensão. Revolução Mexicana, de 1910, a Revolução Russa, de 1917, o próprio Tratado de Versalhes e a Constituição Brasileira de 1934. Então, pronto. Você entendeu que nos direitos de primeira dimensão, o Estado não deve intervir. Direitos o quê? Negativos. Nos direitos de segunda dimensão, exige-se a atuação positiva do Estado. São chamados o quê? Direitos positivos. Beleza? E nos direitos de terceira dimensão, professor? Os direitos de terceira dimensão foram criados devido ao quê? Eles verificaram que o Estado ele não pode apenas deixar de intervir de forma negativa na vida das pessoas ou intervir de forma positiva apenas para uma pessoa. Ele tem que buscar atingir o quê? O máximo de pessoas possíveis com suas atitudes, com seus atos, com suas políticas públicas, beleza? Por isso que os direitos de terceira dimensão são chamados o quê? Direitos transindividuais, coletivos ou difusos, porque o Estado tem que desenvolver situações ou dispositivos que busquem o quê? Atingir o máximo de pessoas possíveis. Qual é a palavra-chave, professor, dos direitos de terceira dimensão? Fraternidade. Então entenda. Direito de primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, fraternidade. Me dê, professor, alguns exemplos de direitos que são considerados de terceira dimensão. Os direitos do consumidor ou o direito à paz, que é extensível a todas as pessoas. Então, você entendeu aqui as três dimensões do que? Dos direitos fundamentais. Vamos apagar a lousa e dar continuidade logo logo, ok? Pronto, galera. Entendemos as três dimensões dos direitos fundamentais. Agora vamos analisar quem são os titulares dos direitos fundamentais. Abra a sua Constituição Federal lá no artigo 5º, caput, que aqui diz lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Entenda, o artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, sem nenhum tipo de distinção. Mas ele só fala o quê? Dos brasileiros e dos estrangeiros o quê? Residentes no país. Mas entenda, o STF deu um entendimento que onde se lê estrangeiros, tanto faz o residente quanto o não residente. Porque senão, só quem teria direito aos direitos fundamentais é aquele que reside. Agora vamos dar um exemplo. Se vem um estrangeiro da Holanda, por exemplo, ou da Austrália, vem passar as férias aqui no Brasil.
ele não teria direito e garantias? Claro que ele teria. Então, o STF, de forma acertada, entendeu que onde leis estrangeiros, tanto vale o residente quanto o não residente. Então, quem é que visa abarcar os direitos fundamentais? As pessoas físicas, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Mas também existe a figura dos apátridas. Quem são os apátridas? São aqueles que não têm pátria, aqueles que não têm nenhum tipo de vínculo com nenhum país. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa nasceu num país X, certo? Só que, devido às constantes guerras, esse país foi anexado por outro país. Só que a certidão de nascimento dessa pessoa dizia lá, país X, mas esse país não existe mais. Então, em tese, eles seriam o quê? Uma apátrida, alguém que não tem mais pátria, alguém que não tem mais um vínculo, ou alguém que vive numa localidade onde não tem nenhum tipo de garantia, dizer, faz parte do país tal, ou faz parte do país tal. Uma pessoa que não tem nenhum vínculo jurídico com nenhuma nação específica, beleza? Mas outras que são titulares de direitos fundamentais, as pessoas jurídicas. Mas não estou dizendo que todos os direitos fundamentais, que são das pessoas físicas, são extensíveis às pessoas jurídicas. Entenda-se, levando em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade. Por exemplo, o direito à vida. Uma empresa que é uma pessoa jurídica tem direito à vida? Não, porque ela não é uma pessoa, mas tem direito ao nome ou direito à inviolabilidade de sua personalidade, no caso a personalidade jurídica? Tem. Então, quando a gente analisar os direitos fundamentais, a gente tem que levar em consideração se é a pessoa física ou pessoa jurídica e quais direitos fundamentais são extensíveis a esse tipo de pessoa ou a esse, beleza? Quando a gente fala de pessoas jurídicas, existe uma subdivisão também entre pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, cada uma com suas especificidades, beleza? Mas, professor, me diga uma coisa, existe algum tipo de direito fundamental que é direcionado ou extensível ou que abarca somente estrangeiros? Existe. Me dê um exemplo. Lá no artigo 5º, inciso 52, diz o seguinte, não será concedido extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Isso é um direito fundamental, mas vai ser extensível, vai abarcar, ou vai incidir somente quem? Aos estrangeiros. Quer dizer que eles não poderão ser extraditados se for por conta de um crime político ou crime de opinião. A Constituição Federal vai falar desse tipo de crime. Então, outro tipo de crime, não especificado aqui, eles podem ser o quê? Extraditados. Beleza? Professor, me diga um tipo de direito fundamental que é direcionado somente às pessoas jurídicas. Por exemplo, o mandato de segurança coletiva. A representação por associações é um direito fundamental extensivo que só abarca o quê? Que só diz respeito a quem? A pessoa jurídica. Beleza? Mas, professor, entendi. Quais são os titulares de direitos fundamentais, que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público e direito privado. Pessoas físicas, sejam brasileiras, nato ou naturalizado, estrangeiras ou apátridas. Mas me diga quais são as características dos direitos fundamentais. Antes disso, é interessante você entender o seguinte, que esse rol é exemplificativo, beleza? Existem essas características, mas podem existir outras conforme o tempo. Qual a primeira característica? A característica da universalidade. Os direitos fundamentais, eles visam atingir, ou são o quê? Para todas as pessoas, sem o quê? Distinção. Seja de cor, seja de raça, seja de instrução. Nenhum tipo de distinção pode ser utilizada para limitar ou para mitigar o acesso dessas pessoas aos direitos fundamentais. Beleza? Outra característica é a característica da historicidade. Ou seja, os direitos fundamentais, eles visam o quê? Progredir conforme o tempo. Ou seja, conforme a evolução histórica, eles tendem ao quê? A ter as especificidades diferentes. Por exemplo, professor, alguns direitos fundamentais que existiam ou que funcionavam
de determinada forma, num lapso temporal do tempo, conforme a sociedade vai o quê? Avançando, vai progredindo, eles tendem ao quê? A serem alterados. Beleza? Outra característica, professor, da indivisibilidade. Eles não podem ser, eles devem ser analisados em conjunto. Então, toda vez que a gente falar de um direito fundamental, você não pode analisar o direito à vida dissociado do direito à liberdade. Todos eles têm que ser analisados em quê? Em conjunto. Então, em determinado fato, em determinada situação, você pode julgar ou pode ponderar se qual é o que vai se sobrepor. É o direito à vida? É o direito à propriedade? Mas todos eles devem ser sempre analisados de forma o quê? Conjunta, beleza? Vou apagar a lousa e dar continuidade logo logo, ok? Dando continuidade nas características dos direitos fundamentais, vamos olhar agora a característica da inalienabilidade. Essa característica preconiza o quê? Que os direitos fundamentais não podem ser o quê? Negociados. Professor, por que existe essa característica? Vamos dar um exemplo. Existe ou não existe pessoas em situação de miserabilidade? Se você for, por exemplo, no centro da cidade que você mora, certamente vai ter alguns moradores de rua. Se chegasse alguém com uma proposta de adquirir, de comprar um órgão deles, será que vocês acham que eles não venderiam? Acabaria vendendo. Justamente porque a situação de miserabilidade que ele vive, ou seja, de falta de dinheiro para custear a sua vida normal, ia acabar fazendo com que eles pudessem vender alguns dos seus órgãos. Isso é proibido ou é vedado? É proibido, beleza? É proibido ou é permitido? É proibido. Justamente para as pessoas não usando a prerrogativa de dinheiro financeiro, da prerrogativa da situação financeira, para acabar se aproveitando dessas pessoas. Então, com essa característica, nós entendemos que os direitos, uma das características é a inalienabilidade. Eles não podem ser o quê? Negociados. Não pode ser objeto de algum tipo de negociação para a pessoa ganhar algum tipo de dinheiro. Beleza? Outra característica da imprescritibilidade. Eles não prescrevem conforme o tempo. Vamos dar um exemplo. Você adquiriu, durante toda a sua vida, 3 imóveis, certo? Você tem família lá em Portugal. Você se mudou do Brasil para Portugal. Você passou 2, 3, 5 anos lá. Só porque você passou 5 anos lá, quer dizer que você vai perder o direito à sua casa? Não, porque o direito fundamental, a propriedade, é o quê? É imprescritível. Ou seja, você não vai perder esse direito conforme o decorrer do tempo. Outra característica é da irrenunciabilidade. Eles não podem ser o quê? Renunciados. Ou seja, vamos dizer que uma pessoa está passando por uma situação de depressão, ela não tem mais gosto da vida e tudo, aí ela pede para outra pessoa tirar a sua vida. Isso pode acontecer? Não pode. Isso é proibido. Porque ainda que ela, por alguma situação de desgosto, não esteja gostando, ela não pode abdicar da sua vida e oferecer para que outra pessoa faça essa situação. Beleza? Outra característica, a característica da relatividade. Ou seja, no caso concreto, é necessária a ponderação. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você está na rua e tem um carro parado aqui, certo? Esse dono desse carro não tem direito à propriedade desse carro? Tem. Mas vamos dizer que onde você está vindo um carro desgovernado, um caminhão. Ele está descendo a ladeira muito rápido. Ele vai acabar se chocando com você. Para você não ser atingido pelo caminhão, você quebra o vidro desse carro que está perto de você e você entra dentro desse carro. Ou seja, nesse momento, o que é que valia mais? A sua vida ou a propriedade dessa pessoa? É claro que era a sua vida. Então, nessa situação, o direito fundamental, a propriedade dessa pessoa vai ser o quê? Relativizado. Porque nesse momento, nessa circunstância, a sua vida vai ter um valor um pouco maior. Então, na característica da relatividade, nós sempre devemos confrontar os direitos fundamentais e avaliar qual, naquela situação específica, deverá ter uma importância um pouco maior. Mas, professor, existe algum limite? Existe alguma característica, alguma situação que nós temos que ter uma atenção maior? Tem. Vamos lá na teoria do limite dos limites. Como assim? Quer dizer que você pode relativizar um direito fundamental, mas não a ponto de atingir o seu núcleo essencial.
Até a vida, que é um direito fundamental mais importante que nós temos, pode ser o quê? Relativizado. Se você está dentro do aconchego da sua casa e alguém vem tentar subtrair o seu patrimônio e atentar contra a sua vida, você pode, o quê? De forma legítima, se defender e acabar, porventura, tirando a vida dessa pessoa, beleza? Então quer dizer que naquele momento, até a vida pode ser o quê? Relativizada. Mas entenda, sempre temos que levar em consideração a teoria do limite dos limites. Você pode relativizar um direito fundamental, mas não a ponto de excluí-lo. Me dê um exemplo, professor. A questão da aposentadoria. Há pouco tempo, nós tivemos um acréscimo, um aumento na quantidade de anos que a pessoa tem que trabalhar para se aposentar. Mas vamos dar um exemplo. Na categoria policial, a pessoa tinha que trabalhar 30 anos. Com essa alteração, alguns policiais vão ter que trabalhar 32 anos, 33 anos. Mas na atividade particular, a iniciativa privada, as pessoas deveriam trabalhar com 35 anos para se aposentar, no mínimo. Agora, se essa alteração exigisse que as pessoas trabalhassem 80 anos, essa alteração é justificável ou totalmente injustificável? Totalmente injustificável. Porque o aumento de 35 para 80 anos, de forma indireta, vai o quê? Inviabilizar que as pessoas se aposentem. Porque entenda, se a pessoa tem que trabalhar 80 anos, mais a idade dela, ela não vai conseguir nem chegar a viver tudo isso. Então, um aumento de 35 para 80 iria atingir o quê? O núcleo essencial da aposentadoria. Então, não seria o quê? Admissível. Mas, professor, aumentou de 35 para 40. Pode isso? Vamos dar um exemplo. Pode. Justamente por quê? Porque esse aumento de 35 para 40 não atinge o quê? O núcleo essencial. Beleza? Eles levaram em consideração o quê? Antigamente as pessoas tinham expectativa de vida 65, 68. Hoje estão vivendo 80, 85, alguns com 90 anos. Então, esse aumento de 35 para 40 seria justificável justamente por causa do aumento de expectativa de vida das pessoas. Beleza? Outra característica, a característica da concorrência. Como assim, professor? Numa situação específica, você pode utilizar vários direitos fundamentais de forma o quê? Simultânea. Outra característica da efetividade. Os direitos fundamentais não podem ser apenas algumas linhas, um pedaço de papel. O Estado, o poder público, tem que buscar o quê? Efetivar o que está lá escrito. Não pode estar apenas num pedaço de papel. Ele tem que buscar o quê? Fazer funcionar. Através de o quê? Políticas públicas. Beleza? E a proibição do retrocesso. Ou seja, conforme vai passando o tempo, as pessoas têm que o quê? Ter mais garantias, mais um avanço. Beleza? Ou seja, o tempo vai passar, as pessoas têm que ter o quê? Mais formas de serem assistidas pelo Estado. Então, não pode acontecer um retrocesso. Então, se a comunidade, a sociedade avançou até determinado ponto, a tendência é o quê? Que avance ainda mais, através de direitos, através de situações garantidoras, e não seja criado, ou não seja admissível a criação de algo que atrapalhe o desenvolvimento da sociedade. Beleza? Entendido até aqui, vocês entenderam todas as características dos direitos fundamentais. Revise esse conteúdo, por quê? Porque quando cai uma questão sobre essa temática, ele faz uma afirmação de a característica da inalienabilidade é que os direitos fundamentais não podem ser negociados. Ele diz a descrição da inalienabilidade e cita lá que é da imprescritibilidade, entendeu? Então ele cita uma característica, só que a explicação não é dessa característica, é de quê? É de outra. Então revise bem essa situação. Dando continuidade, existem alguns dispositivos na nossa Constituição Federal que são chamados o quê? Cláusulas pétreas. Onde elas estão previstas, professor? Lá no artigo 60, parágrafo 4º, que são cláusulas pétreas. São alguns dispositivos que tem na nossa Constituição que não podem ser alterados através de uma emenda constitucional. Quais são elas, professor? A primeira é a forma federativa de Estado. Ou seja, por mais que eles queiram criar emendas constitucionais, não é admissível
que a forma federativa de Estado seja o quê? Alterada. Por isso que a gente verifica que existe o pacto da insolubilidade, beleza? Ou seja, da indissolubilidade do pacto federativo, beleza? O pacto federativo não pode ser o quê? Dissociado conforme o tempo. Outra característica do voto. O voto é direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico. Professor, o voto obrigatório. Voto obrigatório. Hoje em dia o voto é obrigatório, certo? Ele pode ser alterado? Pode, porque não é cláusula pétrea o voto obrigatório. Mas ele ser direto, secreto, universal e periódico? É sim. Então, professor, quer dizer que eles poderiam exigir alguma situação societária, alguma situação pecuniária como requisito para a pessoa votar? Era admissível isso? Não será admissível. Outra cláusula pétrea é a separação dos poderes. Temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Não pode ter uma emenda constitucional visando dar mais força para um, ou mais força para outro, ou extinguir um dos poderes. Beleza? E o último são os direitos e garantias individuais. Mas entenda, a Constituição Federal fala direitos e garantias o quê? Individuais. Onde você lê direitos e garantias individuais, leia-se o quê? Direitos e garantias fundamentais. Beleza? Vamos apagar essa parte e dar continuidade logo logo. Fechamos por aqui esse bloco e vamos dar continuidade no próximo bloco.